Começando então o vlog de leitura da Maldição do Titã. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro, né? Já passou aí um bom tempo desde o último vlog que eu fiz do Mar de Monstros. Eu nem sei se saiu, já deve ter saído aí em algum momento, tá certo? Vamos então ler aqui A Maldição do Titã, que é o terceiro livro da série Percy Jackson. Eu já comecei a ler. Eu parei no capítulo 4, né? Thalia põe fogo na Nova Inglaterra. Então já dei uma adiantadinha. Mas assim, gente, eu tô protelando pra ler esse livro. Porque esse terceiro livro da Maldição do Titã é o que eu menos gosto da série de Percy Jackson, sabe? Eu lembro que quando eu era mais nova e li a primeira vez, eu odiava a Thalia. E pelo jeito eu continuo não gostando muito da Thalia, assim, nesse livro em específico, né? Ela volta no quinto livro e ela volta depois de um tempo fora de aparecer, mas aí eu gosto mais dela no último livro do que aqui. Aqui ela é muito chata, ela é muito insuportável. O pobre do Percy também fica, coitado. Tudo cai, tipo, tudo é culpa do Percy. E eu fico morrendo de dó dele nesse livro, porque o bichinho fica o tempo todo atrás da Annabeth, né, que aconteceu aqui. E ninguém dá a mínima. Eu fico morrendo de dó dele, enfim. É o que eu menos gosto. E parece que eu não mudei muito de opinião, pelo menos por enquanto. Eu continuo achando que Percy sofreu muita injustiça nesse livro. Lembrando, gente, que tem spoilers nesse vlog, então eu vou comentar o final. Eu vou comentar o finalzinho do Mar de Monstros, né? E aqui o começo da Maldição de Titã, o que tá rolando aqui nesse terceiro livro, né? No final de Monstros a gente teve aquela reviravolta, né? Terminou assim com uma reviravolta gigantesca, que foi o retorno da Thalia, que ela era filha de Zeus, né? E ela tinha morrido uns 5 anos antes do Percy ir para o acampamento do Meu Sangue. Ela, se não me engano, tá com 14 anos aqui ainda. Ela não envelheceu nesse tempo que ela ficou presa aí como pinheiro, né? O espírito dela ficou como pinheiro. E aí, aqui já passou uns meses, a gente teve um salto temporal. Eles estão indo numa escola ali no meio do Maine, eu acho, ou Colorado, um estado assim, bem gelado dos Estados Unidos. A história é diferente dos outros livros, se passa aqui no final do ano, se passa em dezembro, época de Natal, então tá bem no clima natalino, né, esse livro, né. E eles estão indo atrás porque o Grover os chamou, porque ele diz ter encontrado 2 meio-sangues, né. E eles precisam recrutar os meio-sangues porque eles estão ficando sem pessoas no acampamento. E o Luck também está recrutando meio-sangues para o seu exército. Então eles estão meio que desesperados aí atrás de meio-sangues. E eles encontram 2 irmãos, a Bianca e o Nico D'Angelo, né? Que eu já sei quem são os pais deles, né? A gente vai saber aqui, acho que pro final do livro só que a gente vai saber, mas não vou falar agora, eu vou falar só no final do vlog, tá? E eles são poderosíssimos, né? Já dá pra perceber. E aí tem um monstro ali espreitando eles. Eles começam lá, eles vão pra escola, a Thalia dá um jeito de fazer eles entrarem, manipulando a névoa, né? E aí, antes deles, só que eles não conseguiam se aproximar desses irmãos, porque toda vez que eles tentavam se aproximar, esse Doutor Espinheiro, né, que é um monstro disfarçado, também se aproximava deles, então ficava nesse impasse, né? Thalia falou pra eles assim, vamos se misturar e quando a gente tiver oportunidade a gente vai. Tem uma cena super fofa do Percy e a Annabeth dançando. A Annabeth queria contar uma coisa pra ele, mas eles não conseguiram. O Percy pergunta pra ela sobre como tava ele em São Francisco. E aí até aqui a gente não sabe o que a Annabeth queria contar pro Percy, né? Porque então os D'Angelo somem. Resumindo a história, o Percy vai atrás deles, acha eles, mas ele não vai conseguir derrotar, porque o monstro é uma manticore. Acho que é assim que fala, né? Então o monstro solta um espinho. E nisso, no final das contas, a Thalia vem, o Grover vem também, a Annabeth vem, a Annabeth luta com a Manticore foge quando as caçadoras de Artemis chegam, meio que o salvam, né? E aí vem a primeira mancada da Thalia, que fala assim, se você não... O Percy, né? Fala pro Percy, se ele não tivesse ido sozinho, né? Tivesse ido todos juntos, as caçadoras não viriam, né? Era tudo culpa dele. Eu assim... Aí já começa meu ranço com ela, porque não é culpa do Percy. Se eles tivessem ido sozinhos, ela dá na mesma. Eles iam ser fritos, empanados por aquela mantícore do mesmo jeito. Ela era muito forte pra eles, né? Eles não tinham como. A Thalia lutou com ele e não conseguiu derrotá-lo. Ele praticamente quase destruiu o escudo dela, né? Então as caçadoras meio que salvaram realmente a pele deles e ela devia ser grata às caçadoras por isso, né? Não ficar botando a culpa no Percy, né? Como se fosse culpa deles, sendo que não é. Eles iam morrer de qualquer jeito. Eles iam morrer. Eles morreriam se elas não tivessem ajudado, né? E essas caçadoras de Artemis é interessante porque a Artemis é uma donzela, assim como Atena, né? Ou seja, ela não se casa e ela não tem filhos. Ela nunca se casou, nunca teve filhos mortais, né? O que ela tem são um grupo de garotas que andam com elas, né? Então, podem ser meio-sangues, mortais, etc. E ao jurar lealdade a senhora Artemis, elas se tornam imortais, né?
E elas abrem mão de se casarem, abrem mão de envelhecerem, abrem mão de tudo pra andar com a deusa Artemis, é o que vai fazer exatamente mais pra frente a Bianca de Ângelo ali, no meio daquele drama, né? O Percy morrendo de preocupação com a Annabeth, a Thalia brava pela interferência das caçadoras, parece que ela e a Zoe Dulce Amarga, que é a líder das caçadoras, né? Na ausência de Artemis, não tem uma boa história, né? Parece que ela já encontrou as caçadoras. E a Bianca resolve, então, abrir mão, né? Entrar para o time ali das caçadoras e deixar o seu irmão. O que assim, gente, na minha opinião, tá? Pode ser que não seja a sua opinião, que você já leu aí A Maldição do Titã. Eu não achei uma atitude muito legal, porque ela vai deixar o irmão dela sozinho, né? Ela vai abandonar. E eu, assim, por um lado eu entendo essa coisa da responsabilidade dela ser a mais velha, cuidar do irmão, né? Mas ela simplesmente tomou uma decisão, não conversou com o irmão dela, não comentou com o irmão dela o que foi oferecido e entrou, e aí o Nico se lasca depois, entendeu? E assim, eu acho que esse fato é muito importante, acho não, tenho certeza, esse fato é muito importante para o que vai acontecer lá na frente, né? É meio que o Percy vai levar a culpa também por isso, o pobre do Percy. Anyway, aí parou aí. Eles estão voltando pro acampamento agora, né? Com a ajuda de Apolo. Apolo vai aparecer aqui. E é isso, gente. Por enquanto, quando tiver aí uma atualização, eu retorno aqui pra conversar com vocês, então, sobre a Maldição do Titã. Vocês perceberam que vai ser um livro difícil, viu? Vai ser um livro difícil pra engolir. Essa Thalia aqui que... Nossa Senhora, misericórdia. Anyway. Gente, esse vlog tá muito flopado mesmo. Porque eu simplesmente li até que bastante nesses últimos dias. Mas eu não gravei nada, não consegui gravar absolutamente nada pra vocês. Nem uma ceninha, nada, mostrar nada. Passou o Natal, já estamos chegando já no Réveillon. Mas enfim, em um dia só eu cheguei no capítulo 10, Destruo alguns foguetes. Então, vocês vão me desculpar aí por esse vlog tá um pouco esquisito, tá certo? Eu também não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa, justamente por conta aí dessa festa, por conta dessas festas aí de final de ano, essa coisa toda, mas enfim. Eu cheguei na parte então que o Percy foge do acampamento de novo, né? Assim como no Mar de Monstros, pra então ir atrás da Thalia e da Zoe e da Bianca, que elas estão em missão atrás da deusa Artemis. Mas na verdade ele tá mais realmente preocupado com a Annabeth, né? A gente já percebeu aqui, teve toda aquela treta do Capture a Bandeira, né? Que ele brigou com a Thalia, eles quase saem ali na porrada, ali mesmo, e toda aquela situação que eu falei pra vocês do Percy ser meio que escorraçado, né, por todo mundo, ninguém o apoiava no conselho, quando a múmia lá, o oráculo veio falar sobre a missão pra Zoe, né, e o Percy falou que ele queria ir, etc, mas ninguém o apoiou, essas coisas assim que me deixaram com o coração partido, gente. Eu não sei se porque eu tava muito sensível, mas eu fiquei realmente com o coração partido nessa cena do conselho aí que teve logo após o Captura a Bandeira. E o feio total que foi o Captura a Bandeira, porque as caçadoras ganharam, né? E aí eu parei na parte em que eles estão em Washington. E ele encontra de novo o Dr. Espinheiro, né? E o Dr. Espinheiro está fazendo aí um exército de esqueletos, né? Tem uma cena que é muito engraçada aqui, que ele acaba criando cachorrinhos esqueletos, né? Não, gatinhos esqueletos, né? Mas não era isso que ele queria. E aí, gente, parei agora, nesse momento, né? Fiz esse resumo esdrúxulo pra vocês, que é o que eu consegui me lembrar agora de cabeça. Não vou entrar muito em detalhes agora nesse update, né? Nessa atualização. Mas eu já tô sentindo aqui uma coisa que eu não tinha reparado quando eu li a primeira vez no A Maldição do Titã. É esse tom mais soturno aqui na Maldição do Titã. Tem um tom mais sombrio aqui. A própria profecia também é mais sombria do que a do Mar de Monstros ou então a do Ladrão de Raios, né? Porque aqui fala então de que alguém, né, que vai estar nessa missão, eu sei quem é, né, eu lembro quem é, né, alguém vai perecer pela mão do pai, né? Foi um dos momentos ali que logo que a profecia foi ouvida, né, por todos que estavam presentes, deixou todo mundo meio tenso, assim. Todo mundo achava que poderia ser o Quirion, né, porque o Quirion, ele era filho, ele é filho de Cronos, né, coisa que eu não lembrava também, o Quirion era filho de Cronos. E aí uma dessas pessoas, né, dessas pessoas aí que estão nessa missão vão perecer pela mão do pai. Pode ser a Thalia, pode ser o Percy, né, porque ambos são filhos, né, de deuses
do sexo masculino, no caso, né? O tom vai engrossando, o caldo vai engrossando nessa Maldição de Titã aqui. Até mesmo a aparição da Annabeth, né? A gente vê onde a Annabeth está. Ela está presa ali, assim, nas últimas, né? À beira da morte, né? E a Têmis vai lá e a salva. Então o tom da Maldição de Titã já vai ficando mais sombrio, mais soturno mesmo. Principalmente no quarto livro. Eu acho o quarto livro até mais sombrio que o quinto, né? Que é a conclusão da série, né? Mas o quarto livro tem umas cenas assim que eu acho pesadas. Eu passei realmente só pra dizer que eu não desisti do vlog, que eu estou lendo a Maldição de Titã. Mas é isso. Assim que eu tiver mais uma atualização, eu apareço aqui. Eu prometo tentar gravar alguma coisa. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Semana passada foi meio tensa também. Tive muita coisa pra fazer, muita correria com trabalho e etc. Final de ano, né? Então acho que final de ano nunca é muito tranquilo. Pra mim, final de ano nunca é bem tranquilo por aqui, né? Eu já reparei nisso. Mas é isso. Volto em breve. Bom, gente, vou aparecer aqui para atualizar vocês, então, de como tá a minha leitura do Percy Jackson, né? Estou aqui lendo A Maldição de Titã. Parei no capítulo bem triste já ontem à noite, gente. Eu li mais pelo Kindle. Até vou abrir, quanto tá marcando aqui. Acho que tava marcando 60 e pouco, Então aqui tá marcando 64%, né? De leitura, eu parei no capítulo 14, né? Tem um problema de barragem, que é um capítulo aí logo após quando eles saem do cemitério, não, do ferro velho lá dos gigantes, né? Eu não lembro até onde eu atualizei vocês no último vídeo sobre a Maldição do Titã. Mas enfim, eu vou dar uma resumida aqui na missão. Deixa eu tirar meu caderno daqui. Eles chegam então... 206 já, gente. Eles chegam então naquela exposição lá em Washington. Eles são perseguidos pelos esqueletos, né, do general. Eles fogem, eu sei que eles passam ali, eles entram numa road trip, né, numa aventura na estrada. O que acontece lá? Eu sei que eles encontram o Apolo no meio do caminho, etc. De novo, né, Apolo aparece pra eles agora, dessa vez como um mendigo. Eles pegam uma carona em um trem. Eles chegam numa cidade lá com um nome esquisito, que eu não vou lembrar agora como é que pronuncia aquele nome. E por fim, eles lutam com... Os esqueletos aparecem. Os esqueletos aparecem novamente pra eles. E eles vão parar então nesse cemitério aí. Nesse cemitério não, gente. Nesse ferro velho dos deuses. Nesse ferro velho dos deuses, o Percy tem então um encontro com Ares novamente, né? O Ares aparece. Só que o Ares não veio pra falar com o Percy. Na verdade, foi a Afrodite que veio pra falar com o Percy. Esse capítulo é sensacional, gente. É um dos pontos altos aqui da Maldição de Titã. Que a Afrodite então vem visitar o Percy. E a Afrodite visitar um semideus, assim, um meio sangue, nunca às vezes não é uma boa ideia, às vezes nunca é uma boa coisa. Mas é engraçado porque aqui finalmente a gente vai começar a ver então que o Percy está crescendo, né? Que ele não é mais assim uma criança, né? Então eles já estão entrando ali na famosa fase da adolescência. E a Afrodite fala: mas por que você tá nessa missão? Aí o Percy fala: por conta da deusa Artemis. Gente, eu acho que eu tava pronunciando o nome dela errado, é Artemis, não é Artemis. Mas enfim, só que aí fala, não, eu quero saber, isso é o motivo das caçadoras, né? A Afrodite não gosta das caçadoras, eu quero saber o seu motivo. E a gente sabe que o real motivo mesmo do Percy aqui realmente por conta da Annabeth, né? E a Afrodite fica, né, toda serelepe, fala, ai, que fofo, não sei o que, aí o Percy fica sem reação. O Percy nessa conversa ali praticamente fica sem reação. Ele fica tão encantado com a Afrodite, com a beleza dela, né, e o quanto que ela acredita no amor, que ele quase não fala direito. Deixa eu só limpar meu óculos. E aí, ela fala que vai prometer pra ele ela tem muitas coisas prometidas na manga sobre a vida amorosa dele, que a gente vai perceber já no próximo livro, né, na Batalha do Labirinto. Não vou dar spoiler, obviamente, da Batalha do Labirinto aqui. A gente vai conversar sobre a Batalha do Labirinto muito em breve.
E aí eles vão passar, né, por eles precisam atravessar esse ferro velho, que pertencia a Hefesto. Só que assim, a Afrodite fala, olha, toma cuidado, porque o meu marido, né, que o Hefesto é marido dela, ele é muito sentimental, ele é muito temperamental, então vocês não mexam em nada, não peguem em nada. Só que eles, tudo bem, eles vão atravessando, tem bastante coisas preciosas nesse cemitério, tô com cemitério na cabeça, não sei porquê, mas realmente parece um cemitério de coisas abandonadas mesmo, né, mas é um ferro velho, gente, ferro velho. E nisso, a Bianca, ela pega, né, um boneco, eu não lembro agora o que foi que ela pegou exatamente, parece que ela pegou um bonequinho, um deus, era a estátua de um deus. Era uma estátua de um deus, era a estátua de um deus de metal. Então, assim, enquanto eles estavam atravessando sem pegar nada, tava de boa. No momento que ela pegou o gigante Talo, né? Que é um gigante de metal, construído por Hefesto, né? Um troço quase o tamanho de uma arranha-céu, vai dizer aqui o Percy, começa a atacar eles, né? E aí o Percy, né, ele descobre que se você conseguir entrar debaixo do pé do gigante, você entra praticamente na sala de máquinas desse gigante, né? E aí vem a merda acontecendo, né? A Bianca se sente culpada porque foi ela que pegou, ela mostra pro Percy, ela devolve, mas mesmo assim isso não para o gigante. E aí o Percy fala, olha, tem que entrar, eu vou entrar dentro do pé do gigante para poder pará-lo, né? Tentar entrar ali na sala de máquinas para poder parar ele, destruir ele, né? E a Bianca fala que não, eu vou, né? O Percy fala que não vai, e ela insiste, vai. O pessoal, a Zoe, a Thalia e o Grover conseguem fazer o gigante levantar o pé. Ela entra, ela consegue destruir o gigante por dentro ali, mas o gigante cai, todas as peças deles vai se desmontando, mas a Bianca some, né? A Bianca desaparece. Ou seja, provavelmente ela morreu esmagada, né, durante o momento que o gigante estava sendo destruído. Então, assim, a primeira morte oficial aqui do Percy Jackson foi nesse capítulo, gente, porque cumpre exatamente o que estava dizendo a profecia, que até acho que foi o Grover que vai falar assim, ó. A profecia era se perderá na terra ressecada, né? Aí o Percy pensa, né? Por que não tinha percebido logo? Por que a deixei ir em meu lugar? Ali estávamos no deserto e Bianca de Ângelo se fora. Então, assim, é um momento que eu até terminei de ler, assim, eu fechei o Kindle, né? E fiquei, nossa, é triste. Essa cena é muito triste. Esse livro, A Maçã de Titã, na minha opinião, gente, apesar dos meus problemas que eu tenho com ele, assim, no começo dele, né? Mas eu acho ele um dos mais tristes. Eu acho ele até tão triste quanto o último livro, né? O Último Olimpiano. Tudo bem que a gente sabe, quem leu sabe o que ocorre ali no Último Olimpiano, mas acho que pra mim, assim, o que rola aqui, principalmente o final dele, o que vai acontecer mais pra frente, quando eles chegarem lá, finalmente encontrarem a deusa, né, Artemis, mas o que acontece depois disso, assim, sabe, que vai cumprir justamente o que está escrito na profecia, mas eu não vou falar agora, vou esperar chegar nessa parte pra gente conversar sobre ela, é pesado, tá, gente? Eu acho pesado. E eu fico imaginando como que eles vão adaptar isso pra série do Disney Plus, né? Não sei se vocês estão sabendo aí, mas em 2024, eu acho, vai sair uma série vai sair uma série baseada em Percy Jackson, saiu até um teaser, uns meses atrás, acho que faz uns 2 meses, saiu um teaser, que eles vão adaptar um livro por temporada, né, ao que parece, né, então eles estão adaptando O Ladrão de Raios, mas se a série der certo, né, se a série fizer sucesso, o retorno que todos esperam, eles vão provavelmente adaptar os outros livros também, pelo menos da série principal. Então, assim, eu fico imaginando, e eu vi até alguns comentários na internet, o pessoal falando disso, né, que a gente quando é novo, quando a gente lê o Percy Jackson, o Harry Potter também tem isso, a gente não percebe o quanto que essas crianças, o quanto que eles são crianças, eles estão viajando sozinhos, como crianças, adolescentes, menores de idade, e falou, papo, vai soar meio papo de tia velha aqui, tá, gente? Mas é verdade, como eles passam por muita situação, assim, violenta, sabe? Situações pesadas, violentas, tristes mesmo, assim, como eles lutam, né, para poderem sobreviver, para poderem completar a missão deles, e assim, meio sangues morrem, assim, a esmo, sabe? No Último Olimpiano tem uma cena também, bem no começo do livro, que é muito triste mesmo. E é uma das cenas que, quando eu li a primeira vez, eu não sabia que aquilo ia acontecer, e eu fiquei arrasada, gente, porque eu adorava aquele personagem. Mas enfim, não vou dar spoiler ainda do Último Olimpiano.
Mas gente, a série, a partir, como eu falo, a Maldição do Titã, ela rompe com aquela leveza total que tinha nos 2 primeiros livros, né? No Harry Potter, a partir do 4º livro, que tem depois do que acontece no final do 4º livro, quem sabe, quem leu sabe do que eu tô falando, acabou, né? Acabou a infância do Harry ali. Depois do que ele viu, depois do que aconteceu ali no final do Cálice de Fogo, é meio que realmente um rompimento da infância do Harry ali. Então eu diria que aqui, já na Maldição do Titã, é o rompimento da infância do Percy, tá? Então, depois do que aconteceu com a Bianca de Ângelo, depois do que acontece aqui também no final do livro, que a gente vai conversar muito em breve, espero não esquecer, gente, de gravar a minha reação no final. E é isso, gente. A gente não para pra pensar o quanto é pesado. Você se põe numa situação dessa, você tá numa missão, você tá viajando com a pessoa, e essa pessoa morre de uma forma, assim, horrível, como ela morreu aqui, a Bianca. Ela morreu, porque eles procuraram a noite inteira o corpo dela. Olha que gente, olha que horrível. Eles são crianças. Eles são crianças pré-adolescentes, né? Eles são pré-adolescentes, gente. Eles têm... Nenhum aqui tem 16 anos ainda, né? Que é a maioridade nos Estados Unidos, né? Até onde eu sei, né? Não sei que tenha mudado, mas pra você ser de maior, você tem que ter 16 anos. Então, assim, o Percy vai ter 16 anos no último livro. Então, assim, é pesado, é tenso, é muito tenso. Então, a Maldição do Titã, pra mim, na minha opinião, é um dos mais tristes aqui da série do Percy Jackson. É realmente... Ele rompe, de fato, com a infância do Percy, assim como o Cálice de Fogo no Harry Potter também rompe com a infância do Harry, né? Então o Harry sai ali da infância a partir daquele livro, né? Já não é mais criança mesmo, ele já agora vai ter que agir como um adulto, vai ter que tomar decisões que um adulto teria que tomar, e o Percy é a mesma coisa. Então, na Batalha do Labirinto também, né? A gente tem momentos ali que é tensíssimo, o último livro nem se fala, momentos muito tensos mesmo, momentos pesados mesmo, de morte de personagem importante, de batalhas violentas. Então é isso, gente, é o bacana de você ler um romance de formação, né, como é o caso aqui do Percy, é você acompanhar realmente o crescimento dos personagens e acompanhar esses momentos de rompimento, né, ali de um ciclo do personagem. Por enquanto é isso, me perdoem o resumo esdrúxulo que eu tô fazendo nesses vlogs, tá, gente, porque... eu não queria ficar contando tudo aqui, porque eu acho que eu perco muito tempo, né? Então eu acho que eu acho melhor eu já ir direto ao ponto, comentar pontos mais que pra mim foram importantes, pontos chaves ali da narrativa, em vez de contar toda a história, porque vocês podem pegar o livro e ler, vocês vão saber do que eu tô falando, tá certo? Então eu só vou mais ou menos localizá-los onde eu estou e comentar alguns pontos chaves. Tem um outro ponto que eu comentei lá no Instagram, eu tava esquecendo de comentar aqui, é que... Mais uma vez, Juliana implicando com a Thalia, também. Eu sinto falta, eu entendo, eu sei que a história é narrada em primeira pessoa, né? Mas eu sinto falta dessa preocupação que o Percy tá tendo pela Annabeth vindo da Thalia, né? Então, tudo bem, a gente não, como eu falei, a gente não sabe, a gente não vê, não lê os pensamentos da Thalia nesse momento, mas eu tenho a impressão que a Thalia não tá muito preocupada com a Annabeth. E isso me deixa meio, assim, eu não estou entendendo por quê, né? Mas enfim, é só implicância minha, tá? Coitada da Thalia. É só implicância minha mesmo com o personagem, nesse livro em específico, tá? Porque eu gosto muito dela no final da série, como eu já falei pra vocês. Mas é isso, gente. De Percy Jackson é isso. Eu acho que eu vou voltar aqui, provavelmente pra comentar, talvez o final, né, do Percy. Como eu falei, falta pouco aí, falta pouco de... já tô chegando em 70% do livro, então eu acho que dá pra eu voltar aqui só pra finalizar o vlog, comentar o final do vlog com vocês. Provavelmente só literalmente em 2023, tá certo? Então eu acho que nesse final de semana eu não vou aparecer por aqui. Vou ver se eu gravo alguma coisa, uma ceninha, mas eu não gravei nada no Natal, eu acho que ano novo também não. Só volto então no ano que vem, literalmente, né? E aí, gente, falando em ano que vem, eu tô já aqui pensando, até eu tava com um caderno aqui, tava aqui pensando já na minha lista de leituras, né? Da minha meta de leitura para o ano que vem. Né, fiz uma lista aqui de livros, tava escolhendo aí, muito calhamaço, não sei se eu vou dar conta desses calhamaços todo aqui que eu quero ler, não. Tá difícil aqui, gente, tá difícil aqui selecionar, tem muitos livros que eu quero ler, mas o tempo é curto. Então é isso, gente, quando eu terminar de ler o Percy Jackson, então, a Maldição do Titã, eu volto aqui e a gente comenta do final da história. Último dia do ano, antes de eu fazer as unhas pro ano novo, resolvi dar uma limpada nesse nicho aqui da estante, que ele é muito baixo e faz tempo que eu não limpava ele.
Na verdade, faz sempre que essa estante não passa numa faxina grande, assim, sabe? Tipo, eu vou limpando, mas eu vou limpando assim, eu vou tirando alguns livros de um nicho aqui, outro nicho ali, tiro, passo um pano e ponho, um pano molhado mesmo, só com veja, pra tirar a sujeira. E o pó, né, que aqui acumula muito pó, gente. Nossa senhora, meu quarto acumula muito. E essa estante aqui de baixo é a que mais suja, a que mais pega pó, porque ela não pega muito ventilação, né? Ela é muito baixa, assim. Aquela estante eu tirei os livros ali justamente por conta disso. Muitos estavam oxidando muito rápido, por conta dela ser muito baixa, né? Aqui é um cantinho meu. Então eu tô aqui limpando os livros, né? Eu limpo o livro e limpo a estante. Hoje, 31 de dezembro, infelizmente, nosso querido Papa Ben 16 faleceu, né? Foi pra glória eterna e eu, por acaso, encontrei esse livrinho aqui que tava nesse nicho guardado. Esse livro eu li acho que faz uns 5, 6 anos e é muito bom. Foi um livro uma leitura muito rica. Foi muito importante pra mim. Eu li assim, por acaso, mas deu saudades agora. Vou deixar muitas saudades. Bom, é isso. Eu vou limpar aqui. E é isso, eu vou continuar limpando aqui, senão me dá preguiça. Surpresa aqui. Acabei de achar a HQ do Ladrão de Raios, gente. Eu achei que eu não tinha mais essa HQ. Mas eu tenho guardado, pra você ver só como às vezes a gente tem tanto livro que a gente nem lembra quais livros que a gente tem e não tem, sabe? Eu lembro que eu comentei com vocês, que eu até gostei, mas eu não gostei muito dos traços, né, dessa HQ. Eu não curti tanto, eu já vi fanart com traços melhores, mas é uma boa adaptação aí pra crianças mais pequenas, né, que não querem ler o livro inteiro, mas é uma boa opção. Tá aqui, ó. HQ do Ladrão de Raios. Eu não sei se lançaram as outras, mas provavelmente sim. Mas é aqui, ó. Bem, finalmente, então, terminei A Maldição do Titã. Hoje é quinta-feira já, 5 de janeiro. E eu terminei ontem à noite, né, os últimos capítulos da Maldição do Titã. E assim, gente, lembrando que essa é a minha opinião, tá certo? Não sei qual que é o consenso entre os fãs em relação a esse livro. Não sei se todos gostam, se é unânime, se não é. Nenhum livro é unânime, na verdade, né? Mas sempre tem aquela coisa de fandom, né? Que às vezes tem um livro que o fandom gosta, um livro que o fandom não gosta. Eu sei que o último livro dos Heróis do Olimpo, que acho que eu esqueci o nome agora, qual que é? O Sangue do Olimpo. Esse realmente causou polêmica, isso eu lembro. Na época que saiu, causou uma polêmica aí entre muitos fandoms por conta de algumas coisas que acontecem no final do livro, algumas decisões que o autor tomou. Mas A Maldição de Titã, eu não acho que seja, assim, um livro detestado pelo fandom, mas é um livro que eu, sinceramente, como fã de Percy Jackson, eu que gosto de Percy Jackson, eu que li Percy Jackson, vocês perceberam que eu levei mais tempo pra ler, né? Demorei pra ler esse livro, né? Em comparação com os outros dois, eu li muito mais rápido. Esse livro aqui, eu achei que eu ia gostar mais e não gostei tanto assim. O final dele, assim, os últimos capítulos, eu gosto, são bonitinhos e tal. Tem todo aquele conselho dos olimpianos, né? Que é bacana a gente ver todos os deuses olimpianos juntos, etc. Aquela cena muito fofa entre a Annabeth e o Percy dançando lá no Olimpo.
Alguns momentos também chaves, assim, alguns momentos que eu acho que realmente ficam na memória, né? O Percy carregando o céu, né? Então acho que essa cena é emblemática, assim, das mais famosas. Na hora que a gente pensa em A Maldição do Titã, a gente lembra. A primeira coisa que eu me lembro é justamente o Percy carregando o céu, né? Assim como a Annabeth também tinha feito. E no caso aqui, todo mundo fala que o Percy carregou o céu pela Annabeth, mas na verdade o Percy carregou o céu pela Artemis, gente. Não foi só pela Annabeth também, né? Isso porque eu shippo o Percy e a Annabeth, tá? Eu shippo os dois, acho muito fofinhos. Principalmente no quarto livro agora. Mas aqui ficou claro que na verdade o Percy segurou o céu mais pra ajudar a Artemis do que a Annabeth, né? Mas tudo bem, é válido, tá? Ele também segurou o céu por ela, porque a Annabeth também tinha segurado o céu. Ela ficou com uma mecha de cabelo branco, né? O Percy também ficou, então ficou aquela coisa, né, bem fofinha, né? Os dois terem feito a mesma coisa um pelo outro, mas isso não tira o mérito do Percy de ter também passado toda a missão preocupado com a Annabeth, querendo saber dela e etc, né? Mas assim, fazendo uma review geral antes de eu comentar algumas coisas aqui desse livro, foi uma coisa que eu comentei no Instagram, eu acho que quem me segue viu, que eu postei, que esse livro aqui, ele é bacana porque ele introduz muitos personagens, e esses personagens importantes que vão voltar no quinto livro. Eu só acho que a Rachel, né, que a gente vai conhecer mais no próximo livro, ela poderia ter sido introduzida facilmente no Mar de Monstros, por exemplo. Eu acho que não precisava, mas assim, isso é um detalhe, tá? Mas assim, o problema pra mim, desse livro aqui, é que primeiro, a gente não vê a Annabeth muito, né? Ela só vai aparecer no começo e mais, né, no final do livro. Muitas personagens novas, né, que nós somos introduzidas e, sinceramente, gente, pra mim, eu não acho, assim, que deu tempo da gente conhecer essas personagens. Por exemplo, a Thalia, a Zoe Doce Amarga, as caçadoras no geral. Então, assim, são muitas personagens, é muita introdução de personagem. A Bianca, o Nico. Então, são muitos personagens novos, sempre introduzidos ao mesmo tempo. Então, pelo menos eu senti muito isso nessa releitura, que é muita gente nova pra gente conhecer de uma vez só, entendeu? Então eu acho que, não sei, dava pra, sei lá, terem introduzido as caçadoras talvez no primeiro livro, ou no segundo livro, ou até aqui mesmo, mas não sei. Eu entendo que é importante, essas personagens elas vão retomar no final da série. Enfim, é importante até pro arco da Thalia aqui também, que vai se fechar no final, né? A Thalia acaba se tornando então uma caçadora também, né? Com a morte da Zoe Doce Amarga aqui. É um dos momentos mais tristes da série, na minha opinião, tá, gente? É a morte da Zoe, de todo o livro. Todo mundo fala que o que acontece com o Lucky é muito triste. É triste, mas realmente, pra mim, a cena da morte da Zoe aqui é, assim, acho que nenhuma outra cena do Percy superou pra mim essa cena, porque é muito triste mesmo. É a primeira morte que a gente tem, minto, é a segunda morte que a gente tem no livro, né? Então, assim, você vê que o livro ganha um tom mais sombrio mesmo nesse momento, né? E uma morte muito triste, né? Porque a Zoe acaba sendo envenenada pelo Dragon Ladon, né? E o pai dela, o Atlas, né? No meio de uma luta, joga ela pra cima e só piora a situação dela, na verdade, né? Na verdade, quando eles estão lutando no Monte Tamapaz, a pobre da Zoe já tá morrendo, né? Então ela já tava nas últimas horas de vida ali. No resumo, eles vão pro Monte Tamapaz, eles lutam com Atlas, né? Atlas estava fazendo a deusa Artemis prisioneira. A Zoe tinha tido uma pequena luta com o Ladrão Ladon, que é o dragão que guarda ali o Jardim das Hespérides, né? Acho que é assim que fala o nome delas, que eram as irmãs da Zoe, né? Só que a Zoe, ela foi banida por conta que ela ajudou o Hércules, né? Numa missão dele, ela acabou ajudando, coisa que ela não deveria fazer, ele ia passar pelo dragão, né? E por isso ela acabou sendo banida do seu reino. Inclusive, a espada do Percy, a conta corrente, foi a Zoe que deu esse presente pro Hércules, né? É bonito que ela e o Percy meio que se dão bem, né? A Zoe passa a respeitar mais o Percy. Até mesmo a Artemis começa a respeitar mais o Percy, porque a gente percebe que elas têm, assim, uma fala que, tipo, todos os homens são iguais. Mas aí elas veem que o Percy, que não é bem assim, né? O Percy, ele é um garoto que tem um bom coração, né? Que não é tão egoísta como Hércules, né? Como muitos dos heróis foram da da mitologia. Se a gente pegar até mesmo o Teseu, o Perseu, etc., eles eram cagados. Não que o Percy seja perfeito, mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. E por fim, eles lutam, etc. O pai da Annabeth meio que salva o dia, né?
Por Annabeth, foi um momento bem icônico aqui, né? Ele aparecendo, a madrasta da Annabeth também. Ela vivia falando deles, né? E a gente não tinha visto eles ainda. Eles vão pro Monte Olimpo, então, para o Conselho de Inverno, parece, dos deuses. E eles votam a respeito do Ophiotauro, né? A Bessie, aqui. No final das contas, eles queriam matar tanto a Thalia e o Percy e o Ophiotauro juntos, né? Queriam controlar a profecia. É o que a gente percebe aqui que o egoísmo dos deuses olimpianos, né? Só que o Poseidon, ele acaba dizendo que não, que ele vai se responsabilizar pelo filho e pelo Ophiotauro, né? O Ophiotauro vai ficar morando lá no Olimpo, em um aquário gigantesco pro animal. É uma vaca com serpente, um negócio assim. E por fim acaba, e aí por fim, né, a Artemis, ela convida a Thalia para ser a nova tenente, né, das caçadoras. A Thalia aceita, e a Thalia ia completar 16 anos logo após o solstício de inverno, né? E provavelmente a profecia seria dela, né? Tem um momento que realmente a gente acha que a Thalia vai sacrificar o Ophiotauro lá e pegar as entranhas do Ophiotauro, jogar no fogo, e esse sacrifício, diz a lenda, né, que esse sacrifício acabaria se tornando, então, uma forma de destruir os deuses, né? Ela teria poder para destruir os deuses ao fazer esse sacrifício, porque ela estaria sacrificando uma criatura inocente. Com essa questão, né, que a profecia dos 16 anos fala, né, um olimpiano vai tomar uma decisão importante que vai ser, que pode ser a ruína dos deuses, né? Então essa situação da Thalia se encaixa perfeitamente, mas ela prefere então sair de cena. Ela fala, não, eu não vou assumir a profecia, e a profecia então acaba caindo no Percy até então, né? Porque temos uma reviravolta aqui no final da Maldição do Titã. Mas antes disso, deixa eu só comentar o diálogo do Percy com a Athena. Eu fiquei morrendo de dor do Percy, tadinho. Que a Athena fala que ela não gosta da amizade dele com a filha. Sem comentários, né? Pobre do Percy. Enfim, e aí no final a gente tem aí o diálogo do Percy com o Nico, né? O Percy vai dar notícia pro Nico que a irmã dele tinha morrido. E a gente então vê o pobre do garoto, né? Que era um garoto até inocente, né? Assim, se transformando nesse rapaz ressentido. Ele começa a culpar o Percy. E aí a gente descobre, na verdade, que o Nico e a Bianca eram filhos de Hades, né? Mas na verdade Hades não tinha quebrado o juramento, né? Essas duas crianças nasceram antes dos deuses fazerem o juramento, mas eles ficaram presos no Cassino Lotus, né? Alguém levou eles pro Cassino Lotus e depois tiraram eles de lá. Quem? Ninguém sabe ainda, né? Eu também não lembro quem foi que tirou eles de lá. Eu acho que a gente vai descobrir mais pro final do livro, mais pro final da série, né? Eu vou relembrar quem foi, né? Eu não sei nem se eles comentam a respeito disso. E o Nico falou que ele estava tendo sonhos, que ele sabia que ela estava sendo julgada naquele momento, né? A vida dela estava sendo julgada ali. E aí ele pega e foge, né? Vai embora e não volta mais. E o Percy fala, bem, eu não vou avisar o Quirion, né? O Percy resolve não avisar o Quirion ninguém, só fala para Annabeth e pro Groover. E ele acaba então assumindo a profecia para ser, porque a profecia também poderia ser referente ao Nico, né? Mas do jeito que o Nico está, eu fico imaginando a catástrofe que ia ser se o Nico acabasse sendo a criança da profecia e não o Percy. Mas enfim, acaba assim, né? Então, com essa pequena reviravolta, né? Não uma reviravolta tão chocante como foi a do Mar de Monstros, né? Que a gente tem o retorno da Thalia, mas não deixa de ser aqui uma reviravolta grande. Eu acho que no quarto livro também tem um momento no final que dá uma reviravoltazinha. Mas é isso, gente. Acho que a Maldição do Titã é aquele livro que, né? Ele é uma ponte, né? Já pra segunda metade da série, né? Então é um livro que introduz personagens, é um livro que tem, assim, uma carga mais sombria em alguns momentos, né? Momentos mais de tensão, personagens morrendo. Então a gente já vai sentir isso mais também no quarto livro, né? É um livro que pra mim, como eu falei pra vocês, não é tão instigante, divertido quanto foi o primeiro livro e o segundo livro, né? O Mar de Monstros, né? Não foi uma leitura tão assim, que eu terminei rápido. Vocês viram que eu levei semanas pra terminar esse livro. Então realmente não é o meu favorito. Tá longe de ser o meu favorito. Eu achei que ia gostar, mas não gostei. Sobre a Thalia, como eu falei pra vocês, o arco dela se fecha, né? A história dela se fecha, que eu acho muito bacana, né? Faz o total sentido ela se tornar uma caçadora. Ainda acho ela antipática nesse livro. Juliana de 10 anos atrás estava certa, ela é antipática nesse livro, mas depois que ela se torna uma caçadora, ela fica mais assim, mais de boa, sabe? Mais tranquila, né? Menos chata também. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog, então, finalmente, tá certo?
Eu volto em breve pra gente falar então da Batalha do Labirinto, tá certo? A gente tá acabando a série, né? Passou rápido, né? Assim que eu começar a leitura da Batalha do Labirinto, eu volto e a gente continua conversando então sobre Percy Jackson. Um beijo e até mais.